A chuva batia contra a janela do pequeno apartamento em Alfama quando Maria acordou naquela manhã, mas não fora o som da água açoitada pelo vento que a despertara, e sim a tosse seca e persistente da sua mãe, vinda do quarto ao lado. Era a terceira noite que Teresa passava com febre, um calor que parecia emanar dela e aquecer o ar já úmido do velho prédio. "Mãe!" chamou Maria, caminhando descalça até o pequeno quarto. A fraca luz que se filtrava pelas cortinas puídas revelava Teresa deitada, o rosto pálido como cera e o cabelo colado à testa, úmido de suor. Ela abriu os olhos com dificuldade, um esforço visível. "Bom dia, meu amor." A sua voz era um sussurro fraco. "Podes ir buscar um copo de água à mãe?" Maria correu para a cozinha, um espaço minúsculo onde, aos 5 anos, já sabia orientar-se sozinha quando necessário. Encheu o copo com cuidado para não entornar, transportando-o com ambas as mãos até o quarto da mãe. Teresa bebeu uns goles e recostou-se. "Estás a sentir-te melhor hoje?" perguntou Maria, tocando na testa da mãe, como havia fazer consigo quando ficava doente. "Vou ficar", sorriu Teresa, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. "Só preciso de descansar mais um pouco." Maria sabia que era mais grave do que a mãe queria admitir. Tinha ouvido Teresa ao telefone na noite anterior, a conversar com a vizinha sobre não conseguir comprar os medicamentos que o médico da clínica gratuita lhe receitara. "Vou fazer um desenho para ti", disse Maria, indo buscar os seus lápis de cor na pequena sala que também servia de cozinha. Maria abriu a sua mochila da escola. Enquanto procurava pelo seu bloco de desenho, derrubou acidentalmente uma pilha de papéis e envelopes que Teresa guardava numa prateleira. Ao agachar-se para apanhar a confusão, os seus olhos pousaram numa pequena caixa de madeira que caíra do cimo da pilha. Nunca a tinha visto antes. A curiosidade, mais forte que a prudência, venceu. Maria abriu a caixa e os seus olhos iluminaram-se. Lá dentro estava um anel de ouro com uma pequena pedra azul que brilhava mesmo naquela luz fraca. Parecia mágico, algo saído de um conto de fadas. Segurou-o contra a luz e notou algo gravado no interior. Tentou decifrar as letras lentamente. Teresa M. "É da mãe", sussurrou para si mesma. Maria nunca vira a sua mãe usar qualquer joia. Na verdade, tinham tão pouco que muitas vezes Teresa saltava refeições para que Maria pudesse comer. De onde viera aquele anel tão bonito? Por que é que a sua mãe o escondia? Um pensamento atravessou-lhe a mente, cristalino. O anel devia valer dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar os medicamentos. Maria olhou para o quarto da mãe. A porta estava fechada e ela conseguia ouvir a respiração pesada de Teresa. Finalmente adormecera. Determinada, Maria colocou o anel no bolso do seu casaco e silenciosamente pegou nas chaves. A porta hesitou. Nunca saíra sozinha antes. Teresa dizia sempre que era perigoso, mas agora a sua mãe precisava dela. Respirou fundo e saiu para a rua. O mundo lá fora parecia enorme. A chuva parara, mas o céu de Lisboa continuava cinzento. Maria caminhou pelos passeios molhados de calçada portuguesa, passando por pessoas que mal notavam a pequena figura. Não sabia bem para onde ir. Ouvira falar de lugares que compravam joias, mas não fazia ideia de onde os encontrar. Depois de caminhar alguns quarteirões pelas ruelas de Alfama, Maria chegou à Baixa. Lojas, restaurantes e pessoas apressadas. Os seus olhos percorreram a multidão, à procura de alguém que parecesse suficientemente gentil para ajudar. Foi então que o viu. Um homem alto, de cabelo escuro, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Usava um fato cinzento que parecia caro e carregava uma pasta de couro. Caminhava sozinho, verificando o seu relógio caro, com uma expressão séria no rosto. Algo nele chamou a atenção de Maria. Talvez fosse a maneira como andava, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Ou talvez fosse apenas porque ele parecia ter dinheiro, e dinheiro era exatamente o que ela precisava. Maria respirou fundo e atravessou a calçada, parando em frente ao homem. Ele quase esbarrou nela, tão perdido nos seus pensamentos. "Por favor, senhor." A sua voz saiu trêmula.
Dê-me qualquer quantia. Preciso de salvar a minha mãe. Duarte Sullivan olhou para baixo, surpreendido por encontrar uma menina de cabelo castanho e olhos demasiado sérios para a sua idade. Por um momento, pensou em continuar. Já estava atrasado para uma reunião importante e a cidade estava cheia de gente a pedir dinheiro. Desculpa, pequenina, mas... Maria estendeu a mão aberta, mostrando o anel. Por favor, é bonito. Vale dinheiro. A minha mãe está muito doente. Distraído, Duarte pegou no objeto para o ver mais de perto, e foi nesse momento que o mundo parou. Os seus dedos tremeram ligeiramente ao segurar o anel. Reconheceu-o de imediato. A pequena safira azul, a forma delicada, a inscrição no interior. Virou-o para a luz para confirmar o que o seu coração já sabia. Teresa M. O ar abandonou-lhe os pulmões como se tivesse sido socado. Lágrimas brotaram-lhe dos olhos, inesperadamente, e ele virou o rosto para que a menina não percebesse, fingindo limpar algo. Aquele nome. Quantos anos tinham passado? 6? 7? Um nome que ele tentara enterrar juntamente com todas as memórias e sentimentos que o acompanhavam. Duarte olhou para a menina com novos olhos. O cabelo castanho ondulado como o de Teresa. O maxilar teimoso. E havia algo no seu olhar, algo familiar que lhe apertou o coração. — Como te chamas? Perguntou ele, a sua voz subitamente rouca. — Maria, respondeu ela, desconfiada da mudança no seu comportamento. Maria, um nome que Teresa uma vez dissera que gostaria de dar a uma filha. Duarte sentiu o estômago dar um nó. — E a tua mãe é a Teresa? Teresa M? Os olhos da menina arregalaram-se. — Conhece a minha mãe? Duarte não respondeu. A sua mente fazia cálculos rápidos. A idade da menina, o tempo desde que ele e Teresa se tinham separado. — Onde está a tua mãe? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. — Em casa, doente. Eu queria vender o anel para comprar os medicamentos. Duarte ajoelhou-se à altura de Maria, segurando o anel com tanta força que os seus dedos ficaram brancos. — Leva-me até ela. Não era um pedido, era quase uma súplica. Maria hesitou. A sua mãe sempre lhe dissera para não confiar em estranhos. Mas este homem conhecia a sua mãe e tinha uns olhos tristes. Além disso, ela já tinha fugido e não sabia mais o que fazer. Talvez este homem pudesse realmente ajudar. — É longe? Perguntou Duarte, já cancelando mentalmente todos os compromissos do seu dia. — Não muito, Maria apontou. Para aquele lado. Duarte pegou na pequena mão de Maria e deixou-se guiar por ela. A cada passo, o seu coração batia mais rápido. A reunião importante, os contratos, o império que construíra, tudo isso se desvaneceu da sua mente. Agora havia apenas o anel no seu bolso e a mão da menina na sua. O percurso que Maria fizera sozinha pareceu muito mais curto no regresso. Em breve, chegaram a um prédio antigo com a tinta a descascar e um elevador avariado. Maria guiou-o pelas escadas até ao quarto andar. — É aqui, disse ela, parando em frente a uma porta marcada com o número 403. Duarte sentiu o coração na garganta quando Maria abriu a porta. O apartamento era mais pequeno do que ele imaginara. Uma sala que mal cabia um sofá gasto e uma pequena mesa, uma cozinha minúscula e 2 portas que ele presumiu serem os quartos. — A mãe está ali, apontou Maria para uma das portas. Duarte aproximou-se lentamente. Parte dele queria fugir, fingir que nada disto estava a acontecer, voltar para a sua vida organizada e controlada. Mas os seus pés levaram-no até a porta. Bateu suavemente. Não houve resposta. — Ela deve estar a dormir, explicou Maria, passando por ele e abrindo a porta. — Mãe, trouxe alguém que te conhece. Alguém que te... O quarto era pequeno, contendo apenas uma cama, uma mesa de cabeceira e uma cômoda. Na cama, coberta por um lençol fino, jazia Teresa. Duarte sentiu um choque ao vê-la. Mais magra do que ele se lembrava, o rosto pálido, o cabelo desgrenhado. Mas ainda era ela. Ainda era a Teresa. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada pela febre. —
Maria, com quem estás a falar, querida? A sua voz era fraca. Então, os seus olhos encontraram Duarte. Por um momento, pareceu não o reconhecer. Depois, a compreensão chegou, e com ela, o choque. Duarte? Ela tentou sentar-se, mas estava demasiado fraca. Não te esforces, disse ele, aproximando-se da cama. A Maria encontrou-me com isto. Ele mostrou o anel. Teresa olhou para a filha confusa. Maria, onde é que tu? Começou ela, mas foi interrompida por uma nova crise de tosse. Duarte não precisou de mais nada para tomar a sua decisão. Avançou e tocou na testa de Teresa. Estava a arder. Precisas de um médico, disse ele firmemente. Vou levar-te ao hospital. Não, protestou Teresa fracamente. Não podemos pagar. Eu pago, interrompeu Duarte, e não é negociável. Virou-se para a Maria. Pega em algumas coisas para a tua mãe. Uma muda de roupa, uma escova de dentes. Depressa. Maria, sentindo a urgência na sua voz, correu para fazer o que lhe era pedido. Duarte olhou para Teresa, tentando manter a compostura e esconder o quão abalado estava. Mas vê-la assim, doente, num lugar tão modesto, tão diferente da vida que ele imaginara que ela teria. E com uma filha. Uma filha que poderia ser... Por que é que voltaste? Perguntou Teresa, a sua voz quase um sussurro. Duarte não respondeu. Como poderia ele explicar que nunca tinha realmente partido? Que, mesmo depois de todos estes anos, depois de tudo o que aconteceu, o nome dela ainda podia parar o seu coração? Maria voltou com uma pequena mala. Peguei nas coisas da mãe e no remédio que acabou. Duarte assentiu, pegando na mala. Depois, cuidadosamente, ajudou Teresa a levantar-se. Ela era demasiado leve, frágil. Ele levantou-a nos braços, sem esforço. Oh, não precisas, protestou ela, mas a sua cabeça caiu contra o peito dele, demasiado fraca para resistir. Maria, abre a porta, pediu Duarte, e a menina correu à frente. Desceram as escadas lentamente, Duarte carregando Teresa como se ela fosse de vidro. Na rua, ele fez sinal a um táxi, que parou imediatamente. Para o Hospital de Santa Maria, instruiu ele o motorista. Durante a viagem, Duarte segurou Teresa nos braços. Maria sentou-se ao seu lado, olhando preocupada para a mãe. Uma família estranha refletida na janela do táxi. Quem é ele, mãe? Perguntou Maria em voz baixa. Teresa olhou para Duarte, os seus olhos encontrando os dele pela primeira vez em anos. Um velho amigo, foi tudo o que ela disse. Duarte sentiu o peso daquelas palavras. Um velho amigo. Era assim que ela o via agora, depois de tudo o que tinham sido um para o outro, mas ele não disse nada. Não era à altura. Por agora, o importante era que Teresa recebesse os cuidados médicos de que precisava. O resto, as perguntas, as explicações, os anos perdidos, podiam esperar. O táxi parou à entrada do hospital e Duarte saiu, carregando Teresa, com Maria logo atrás dele. Nas urgências, bastou uma palavra dele para que Teresa recebesse tratamento imediato. Enquanto médicos e enfermeiros rodeavam Teresa, levando-a para dentro numa maca, Maria ficou ao lado de Duarte na sala de espera. Ela olhou para o homem alto e sério que, de alguma forma, conhecia a sua mãe e agora os estava a ajudar. Vais fazer a mamã ficar melhor? Duarte olhou para aqueles olhos grandes, tão confiantes. Olhos que poderiam ser seus, num rosto que era certamente o de Teresa. Um peso estranho instalou-se no seu peito. Culpa, arrependimento ou algo mais, ainda sem nome. Farei o meu melhor, prometeu ele. Sentados lado a lado nas cadeiras de plástico da sala de espera, Duarte e Maria aguardavam notícias. Ele olhava para a menina de vez em quando, procurando traços, confirmações, pistas de uma verdade que ainda não se atrevia a confrontar totalmente. Enquanto isso, o anel de noivado pesava no seu bolso, um símbolo de promessas feitas e quebradas, um passado que ele pensava estar enterrado, mas que agora, através de um simples encontro numa calçada movimentada, ressurgira e virara a sua vida de cabeça para baixo. Duarte sabia que nada voltaria a ser o mesmo. A reunião importante, os seus negócios, a vida confortável mas vazia que levava,
Tudo parecia distante agora, como se pertencesse a outra pessoa. Ali, ao lado daquela menina de olhos demasiado sérios para a sua idade, ele estava de volta ao único lugar que o seu coração verdadeiramente habitara, perto de Teresa M. Ele só não sabia se haveria um lugar para ele nesta nova vida que estava a descobrir, se os erros do passado poderiam ser perdoados, se o tempo perdido poderia ser recuperado. Mas, por agora, isso não importava. O que importava era estar ali, ajudar de alguma forma. O resto, as verdades, as conversas difíceis, o futuro incerto, viria mais tarde. Por agora, havia apenas a espera silenciosa e a pergunta não feita, suspensa no ar. Quem era realmente Maria? Duarte passou a noite inteira na cadeira desconfortável da sala de espera do hospital. O seu pescoço doía e as suas costas reclamavam, mas ele não conseguia sair. De meia em meia hora, levantava-se e caminhava até a porta do quarto onde Teresa estava, apenas para verificar se ela ainda dormia. Maria acabara por adormecer ao seu lado, a pequena cabeça apoiada no seu braço. Duarte não se atreveu a mexer, com medo de a acordar. Olhando para o rosto adormecido e sereno daquela criança, ele via ainda mais semelhanças. A forma do nariz, a curva das sobrancelhas, traços que o faziam suster a respiração. O pequeno almoço foi distribuído pelo pessoal do hospital e o cheiro a torrada e café acordou Maria. Ela esfregou os olhos e olhou em volta, desorientada por um momento. — A mamã? — perguntou ela, ainda sonolenta. — Ainda está a dormir — respondeu Duarte gentilmente. O médico disse que ela vai ficar melhor em breve. Maria assentiu, aceitando a informação, com a confiança simples de uma criança. Duarte ofereceu-lhe uma sandes e um sumo que comprara. — Tens fome? Ela pegou na sandes, os seus olhos a iluminarem-se, mas não a mordeu de imediato. Em vez disso, olhou para a porta do quarto onde a mãe estava. — A mãe vai comer quando acordar? — perguntou ela. — Claro, também lhe trarão comida. Maria pareceu incerta, depois partiu a sandes ao meio, guardando um pedaço no bolso do casaco. — O que estás a fazer? — perguntou Duarte, intrigado. — Aguardar para a mãe, respondeu ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ela tem sempre fome quando acorda. Algo no peito de Duarte apertou. Um gesto tão pequeno e automático. Uma menina de 5 anos, já tão habituada a partilhar tudo, a pensar na mãe antes de si mesma. — Podes comer tudo, disse ele gentilmente. Eu posso comprar outra para a tua mãe quando ela acordar. Maria olhou para ele com desconfiança, como se tentasse decidir se acreditava nele. — Tens a certeza? Custa dinheiro. — Tenho a certeza, afirmou Duarte, contendo a vontade de perguntar mais, de perceber o quanto aquelas duas tinham sofrido. Enquanto comiam, Duarte tentou encontrar uma maneira de falar com a Maria. Era estranho, ele conseguia negociar contratos multimilionários sem hesitar, mas não sabia como falar com uma criança, especialmente se essa criança pudesse ser sua filha. Então, começou pigarreando. — Andas na escola? Maria assentiu, terminando a sua dentada. — Sim, ando. Estou no pré-escolar. A mãe trabalha enquanto eu estou lá. E o que é que a tua mãe faz? Ela limpa casas, disse Maria, dando um gole no sumo. 3 casas diferentes. E à noite, depois de me deitar, ela cose coisas para vender. Duarte absorveu esta informação como um golpe. Teresa a limpar casas? A coser até tarde para sustentar a filha? Uma vida tão diferente da carreira promissora que ela tinha quando se conheceram. E aos fins de semana, o que fazem? Os olhos de Maria iluminaram-se. Vamos ao parque. É grátis. A mãe leva uma manta e fazemos um piquenique. Às vezes, se há dinheiro extra, compramos um gelado. Ela continuou, excitada, descrevendo os seus passeios de domingo ao parque, como Teresa a empurrava no baloiço, as histórias que a mãe inventava sobre as nuvens no céu. Pequenos momentos de felicidade que não custavam nada. E nas noites frias, continuou Maria, fazemos um forte de cobertores na sala. A mãe acende velas porque é mais barato do que usar a luz, e contamos histórias de princesas. A cada palavra de Maria,
Um novo detalhe da sua vida simples emergia, dos sacrifícios diários que Teresa fazia. Duarte pensou no seu próprio apartamento de luxo, nos jantares em restaurantes caros, nas roupas de marca. Toda essa riqueza parecia vazia em comparação com fortes de cobertores e histórias de princesas à luz de velas. "A tua mãe parece incrível", disse ele, sentindo a inadequação das suas palavras. "Ela é a melhor mãe do mundo", disse Maria, com firmeza, "mas às vezes ela fica triste." Duarte inclinou-se ligeiramente para a frente, tentando não parecer demasiado ansioso. "Triste? Por quê?" Maria encolheu os ombros, um gesto inesperadamente adulto para alguém tão pequeno. "Às vezes, acordo à noite e vejo-a a chorar. Quando pergunto o que se passa, ela diz que lhe entrou pó no olho. Mas não há pó à noite, pois não?" "Não", concordou Duarte, sentindo um nó na garganta. "Acho que não." "E ela guarda uma fotografia na gaveta", continuou Maria. "Uma vez vi-a quando estava à procura de meias. É uma foto dela com um homem. Os dois estão a sorrir muito." Duarte sentiu o coração acelerar. Ele sabia exatamente que fotografia era. Tirada em frente à Torre Eiffel, em Paris. Ele planeara pedi-la em casamento naquela viagem, mas acabara por adiar, inseguro. Um erro que agora parecia monumental. "Sabes quem é o homem da fotografia?" perguntou ele, a voz quase um sussurro. Maria abanou a cabeça. "Nunca o vi antes. A mãe não fala dele." O silêncio instalou-se entre eles. Duarte olhou para a criança, vendo tantos traços de Teresa, mas agora notando outras coisas. A forma do seu maxilar, tão parecida com a sua. Ou como ela franzia a testa quando estava a pensar, exatamente como ele fazia. "Tens filhos?" perguntou Maria de repente. A pergunta apanhou-o de surpresa. "Não", respondeu ele, sentindo o peso dessa única palavra. "Não tenho." "Então estás sozinho?" "Sim", admitiu Duarte. "Tenho uma casa grande, mas vivo sozinho." Maria considerou aquilo por um momento, inclinando a cabeça. "Isso deve ser triste." A mãe diz. "Podemos não ter muito, mas temos-nos uma à outra, e isso é o que importa." As palavras simples da criança atingiram Duarte com mais força do que qualquer discurso eloquente poderia. Durante toda a sua vida adulta, rodeado de sucesso profissional e confortos materiais, ele nunca preenchera o vazio deixado por Teresa. Nunca encontrara nada que importasse tanto como o que eles outrora partilharam. E agora, ao ouvir a Maria, começava a perceber o que poderia ter perdido. Não apenas Teresa, mas esta criança. Esta criança inteligente e carinhosa, que guardava metade de uma sandes para a mãe e achava que fortes de cobertores eram mágicos. "A tua mãe deve ser muito corajosa", disse ele. "Ela é", concordou Maria, orgulhosa. "Quando não temos dinheiro para a renda, ela diz que vai arranjar uma solução, e arranja sempre. Quando fico doente, ela fica acordada a noite toda comigo. E mesmo quando está muito cansada, nunca se esquece de me ler uma história antes de dormir." A cada nova revelação, Duarte sentia algo a agitar-se dentro dele. Culpa, arrependimento, mas também admiração. Admiração por Teresa, por como ela criara esta criança maravilhosa, sozinha, enfrentando dificuldades que ele mal podia imaginar. "E o teu pai?" As palavras escaparam-lhe antes que pudesse impedi-las. "Conheces-lo?" Maria abanou a cabeça. "A mãe diz que ele se foi embora antes de saber de mim." Duarte sentiu o impacto daquelas palavras simples. "Antes de saber de mim." O que significava que Teresa nunca lhe contara. Nunca lhe dera a oportunidade de escolher, de assumir a responsabilidade. Ou talvez ela tivesse tentado. Talvez ele estivesse demasiado ocupado com a sua própria ambição, a sua própria dor após a separação, para ouvir verdadeiramente. "Mas ela diz que ele não é uma má pessoa", acrescentou Maria, surpreendendo Duarte. "Ele apenas fez escolhas diferentes." "A tua mãe disse isso? Que ele não é mau?" "Sim, perguntei uma vez se ele era como os vilões das histórias. Ela disse que não, que ele apenas escolheu um caminho diferente do nosso."
Duarte engoliu em seco, comovido pela generosidade de Teresa ao falar dele à sua filha. Ela poderia ter pintado um quadro terrível, enchido Maria de ressentimento. Em vez disso, deixara a porta aberta para o futuro, para a possibilidade de redenção. Gostava de o conhecer um dia, disse Maria, mexendo no seu palito de sumo, só para saber como ele é. Duarte não conseguiu confiar na sua voz para responder. Em vez disso, apenas assentiu, sentindo o seu coração abrir-se de uma forma nova e desconhecida. Aquela menina à sua frente já não era apenas a filha de Teresa, uma coincidência ou uma dolorosa recordação do passado. Ela era a Maria, uma pessoa completa, com sonhos e necessidades e uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. Uma criança que vivera com muito pouco, mas que entendia o que realmente importava. Uma enfermeira apareceu à porta do quarto de Teresa. A paciente está acordada e a pedir pela filha. Maria saltou da cadeira, excitada. Posso ir ver a mamã? Claro, querida, sorriu a enfermeira. Antes de entrar no quarto, Maria virou-se para Duarte. Vais ficar aqui até a mamã ficar melhor? Havia tanta esperança naquela pergunta simples, tanta confiança nos seus olhos, que Duarte sentiu algo mudar dentro de si. Uma decisão a formar-se, clara e inevitável. Vou ficar, prometeu ele, o tempo que for preciso. Maria sorriu, o tipo de sorriso que ilumina o mundo inteiro, e depois correu para o quarto da mãe, deixando Duarte com os seus pensamentos, as suas descobertas e o início de um caminho de volta para casa que ele nem sabia que estava a procurar. Teresa acomodou-se na cama do hospital, sentindo-se um pouco melhor após a medicação intravenosa. A febre baixara e a sua mente estava mais clara. Olhou para a Maria, que dormia enroscada na poltrona, ao lado da cama, e sorriu. A sua filha, sempre tão forte. Olhou em volta do quarto. Era simples, mas limpo e confortável. Melhor do que qualquer hospital público onde normalmente seria tratada. Como é que ela viera parar ali? As suas memórias estavam confusas. Lembrava-se de estar em casa, a arder em febre, e depois de alguém a carregar. Uma voz familiar, um rosto que pensou ter sonhado. A porta do quarto abriu-se lentamente e Teresa virou a cabeça, esperando ver uma enfermeira. O seu coração gelou por um momento. Duarte Sullivan estava à porta, segurando uma chávena de café. Mais velho do que nas suas memórias, com um pouco de grisalho nas têmporas, mas inegavelmente ele. A mesma postura alta, os mesmos olhos verdes, o mesmo ar confiante. Exceto que agora havia algo diferente no seu olhar, uma hesitação que ela nunca vira antes. Estás acordada, disse ele, a sua voz baixa para não acordar a Maria. Teresa sentiu uma torrente de emoções, choque, medo, raiva e algo mais profundo que se recusava a nomear. O seu corpo ficou tenso, as mãos a agarrarem o lençol com força. O que estás aqui a fazer? As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Duarte entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Manteve a distância, como se soubesse que a sua presença não era bem-vinda. A Maria encontrou-me, explicou ele, os seus olhos pousando brevemente na menina adormecida, na rua. Ela estava a tentar vender isto. Ele tirou o anel do bolso e colocou-o na mesa de cabeceira. Teresa olhou para a joia como se fosse uma cobra venenosa. Ela não devia ter feito isso, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Ela estava preocupada contigo. Disse que precisava de dinheiro para os medicamentos. Teresa fechou os olhos por um momento, sentindo a picada das lágrimas por trás das pálpebras. Claro que a Maria fizera isso, a sua filha, sempre a tentar protegê-la, mesmo sendo tão nova. Isso ainda não explica por que estás aqui, disse Teresa, abrindo os olhos novamente, evitando o olhar de Duarte. Podias ter chamado uma ambulância e ido embora. Duarte deu um passo em frente, depois recuou, como se estivesse a pisar em terreno perigoso. Estavas muito doente. Pneumonia, segundo os médicos. Eu não podia simplesmente ir embora. Claro que podias, soltou Teresa, uma risada seca e sem humor. Sempre foste bom a ir embora, Duarte.
A acusação ficou suspensa no ar entre eles. Duarte não respondeu de imediato, bebendo um gole de café para ganhar tempo. Sei que tens todo o direito de estar zangada, disse ele finalmente. Não estou zangada. O tom gelado da sua voz contradizia as suas palavras. Já passou tanto tempo, já nem me importo. Uma mentira. Ambos sabiam que era mentira. A tensão entre eles era espessa, carregada de anos de palavras não ditas, ressentimentos guardados e dores não curadas. Maria mexeu-se na poltrona, resmungando algo durante o sono. Teresa e Duarte olharam para ela simultaneamente, os seus rostos a suavizarem-se ao ver a criança. A Maria gosta de ti, disse Teresa, como se fosse uma acusação. Ela é uma menina incrível, respondeu Duarte, sinceramente, inteligente, sensível. Teresa assentiu ligeiramente, um breve momento de concordância. Sim, ela é. O silêncio caiu sobre eles novamente, pesado com tudo o que ficou por dizer. Duarte encostou-se à parede, mantendo a distância, mas sem mostrar qualquer intenção de sair. Há quanto tempo? Perguntou ele finalmente. Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo, depois de terminarmos, é que soubeste dela? Teresa olhou para a Maria, avaliando se era seguro falar. A menina continuava a dormir profundamente. 3 semanas, disse ela, a voz quase um sussurro. Soube 3 semanas depois. Duarte fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe. Por que é que não me contaste? A pergunta pairava no ar, pesada de acusação. Teresa sentiu a sua raiva subir novamente, uma onda quente a varrer tudo à sua frente. Contar-te? Esforçou-se para manter a voz baixa. Depois do que fizeste, depois de como tudo acabou, eu tinha o direito de ser respeitado, de ser amado, de não ser traído, disse Teresa, sentindo as lágrimas a ameaçar cair, embora se recusasse a chorar à frente dele. Não me fales de direitos, Duarte. Ele passou a mão pelo cabelo, uma expressão de frustração que ela conhecia demasiado bem. Foi um erro, o maior erro da minha vida. Qual deles? Trair-me ou deixar-me ir? A pergunta pingava veneno, e Teresa sabia-o, mas 6 anos a criar uma filha sozinha, de noites sem dormir, contas por pagar e sonhos abandonados, tinham-lhe dado o direito de ser amarga. Ambos, respondeu Duarte em voz baixa. Eu era jovem, estúpido e egoísta, e paguei o preço todos os dias desde então. Teresa soltou uma gargalhada, fria, desprovida de alegria. Pagaste o preço com o teu apartamento de luxo e o teu carro importado? Olhou para o fato caro que ele usava. Perdoa-me se não derramar lágrimas por ti. Duarte não se defendeu. Em vez disso, olhou novamente para a Maria. Ela é minha filha, não é? Teresa não respondeu de imediato. Parte dela queria mentir, negar-lhe essa certeza, essa ligação. Mas qual seria o sentido? Maria estava ali, a prova viva, com os seus olhos verdes tão parecidos com os dele. Sim, admitiu finalmente, ela é tua filha. O impacto da confirmação pareceu atingir Duarte fisicamente. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se mais pesadamente na parede. Eu tenho uma filha, murmurou ele, quase para si mesmo, este tempo todo. Não, cortou Teresa com firmeza, a sua voz inabalável. Tu contribuíste com material genético. Eu tenho uma filha. Sou eu quem a embalou todas as noites. Sou eu quem lhe deu a mão no primeiro dia de escola. Sou eu quem trabalhou em 3 empregos para que ela pudesse ter o básico. As palavras eram duras, mas Teresa não conseguia conter a sua amargura, não depois de tudo o que passara. Tens razão, concedeu Duarte, surpreendendo-a. Tu fizeste tudo isso sozinha, e eu nunca poderei compensar-te por isso. Mas estou aqui agora. E o que é que isso significa? Perguntou Teresa, cansada. Achas que podes simplesmente aparecer depois de 6 anos e de repente ser um pai? Que podes comprar o teu caminho de volta para as nossas vidas? Não estou a tentar comprar nada, disse Duarte, a frustração evidente na sua voz. Estou apenas a tentar ajudar. Não precisamos da tua ajuda. Claramente precisam,
retorquiu ele, gesticulando para o quarto de hospital. Tinhas uma pneumonia, Teresa. A Maria estava tão desesperada que saiu sozinha para tentar vender um anel. Teresa desviou o olhar, sentindo a picada da verdade nas suas palavras. Sim, eles estavam a lutar. Sim, tinha sido difícil, quase impossível às vezes. Mas ela tinha o seu orgulho, e era tudo o que lhe restava depois de Duarte a ter deixado. O que queres, Duarte? Dinheiro para aliviar a tua consciência? Uma apresentação formal? Olá, Maria, aqui está o teu pai, que nunca se preocupou em procurar-te. Eu não sabia, disse ele, entre dentes, como poderia procurar por alguém cuja existência nem sequer conhecia. Teresa fechou os olhos, exausta. A medicação ainda a deixava sonolenta, e esta conversa estava a drenar a pouca energia que lhe restava. Vai-te embora, Duarte. Obrigada por me trazeres ao hospital, mas agora vai. E a Maria? O que tem ela? Ela merece saber quem eu sou. Teresa olhou para a sua filha adormecida. Maria perguntava sempre pelo pai. Havia sempre aquela curiosidade nos seus olhos, sempre que via outras crianças com os seus pais. Aquele desejo mal disfarçado de ter o que as outras crianças tinham. Talvez, concedeu ela, mas não agora. Não assim. Duarte assentiu lentamente, aceitando a derrota temporária. Respeitarei a tua decisão. Mas não vou simplesmente desaparecer outra vez, Teresa. Tu não desapareceste da primeira vez, corrigiu ela. Eu mandei-te embora. E com bons motivos. A dor nos olhos dele era inconfundível, mas Teresa recusou-se a deixar que isso a afetasse. Passara demasiado tempo a chorar por Duarte Sullivan. Construíra muros à volta do seu coração, tijolo por tijolo, ano após ano. Não ia deixá-lo derrubá-los num único dia. Os médicos disseram que podes ter alta amanhã, disse Duarte, mudando de assunto, mas terás de continuar o tratamento em casa. Não posso pagar por isso, admitiu Teresa, odiando a vulnerabilidade na sua própria voz. Já tratei disso. Eu não pedi. Não, interrompeu ele. Não pediste. A Maria pediu. E eu não lhe negarei nada. Teresa mordeu o lábio, dividida entre o orgulho e a necessidade prática. Por si mesma, teria recusado qualquer ajuda de Duarte. Mas pela Maria, engoliu o seu orgulho. Apenas o tratamento, cedeu ela, nada mais. Duarte assentiu, aparentemente satisfeito com essa pequena vitória. Vou deixar-te descansar, disse ele, dirigindo-se para a porta. Estarei lá fora se precisares de alguma coisa. Antes que Teresa pudesse responder, Maria mexeu-se na poltrona, abrindo os olhos sonolentos. Senhor Duarte, murmurou ela, sentando-se. Ainda está aqui. O rosto dele mudou completamente. Todo o cansaço, toda a atenção desapareceram, substituídos por um sorriso genuíno que Teresa não via há anos. Estou, Maria, respondeu ele suavemente. Estava apenas a falar com a tua mãe. Maria virou-se para Teresa, os seus olhos a iluminarem-se. Mamã, estás melhor. Estou, meu amor, sorriu Teresa, abrindo os braços para que a sua filha saltasse da cadeira para a abraçar. Duarte observou-os da porta, um estranho a olhar para um mundo que poderia ter sido o seu. Teresa encontrou os seus olhos por cima da cabeça de Maria. Não havia perdão ali, ainda não. Mas havia uma trégua silenciosa, pelo bem da menina, que ambos amavam, à sua maneira. Volto mais tarde, disse ele, baixinho, saindo do quarto. Teresa abraçou a Maria com força, enterrando o rosto no cabelo da filha para esconder as lágrimas que finalmente começaram a fluir. Anos de raiva e mágoa não desapareceriam da noite para o dia, mas pela primeira vez havia uma pequena fenda no muro que ela construíra. Pequena, quase imperceptível, mas lá estava. E através dessa fenda, um único raio de luz insistia em brilhar. 3 dias se passaram desde o confronto entre Duarte e Teresa. O médico recomendara que ela ficasse no hospital um pouco mais para garantir que a pneumonia estava totalmente tratada. Duarte cobriu os custos de um quarto privado, ignorando os protestos dela. Todas as manhãs, ele chegava com café para Teresa e chocolate quente para Maria,
deixando as bebidas na mesa de cabeceira com um educado bom dia antes de sair para atender chamadas de trabalho. Quando voltava, trazia sempre algo novo. Uma vez foram flores simples, margaridas num pequeno vaso. Outra vez, um livro infantil que vira numa livraria próxima. Teresa recebia tudo com um frio obrigada, mas não iniciava nenhuma conversa. Observava, desconfiada, as interações entre Duarte e Maria. Parte dela queria proibir essa proximidade, proteger a sua filha de uma potencial desilusão. Mas outra parte, uma parte que ela se recusava a examinar demasiado de perto, notava como os olhos de Maria brilhavam sempre que Duarte aparecia. Na tarde do quarto dia, Teresa estava a dormir, exausta pela medicação. Duarte entrou silenciosamente no quarto, carregando um pequeno saco. "Olá, Maria", sussurrou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama, onde a menina folheava uma revista antiga. "Trouxe uma coisa para ti." Os olhos de Maria arregalaram-se quando ele tirou uma caixa de lápis de cor e um bloco de desenho novo do saco. "É para mim?" perguntou ela, baixinho, olhando para a sua mãe adormecida, como se tivesse medo que o presente desaparecesse se Teresa acordasse. "Claro", sorriu Duarte. "Pensei que podíamos desenhar um pouco juntos. O que achas?" Maria assentiu ansiosamente, aceitando o bloco de desenho com cuidado, como se fosse de cristal. Duarte notou como ela o abriu lentamente, saboreando o cheiro do papel novo. "Na escola, só temos lápis partidos", disse ela, abrindo a caixa de lápis de cor. "E temos de partilhar o papel." Duarte sentiu aquela já familiar pontada no peito. Era como se cada novo detalhe da vida de Maria fosse um pequeno golpe, lembrando-o de tudo o que ele tinha perdido e de tudo o que ela nunca tivera. "Bem, estes são todos teus", garantiu ele. "Não precisas de partilhar." Maria fixou-o com um olhar sério, aquele mesmo olhar estranhamente adulto que ele já vira algumas vezes. "Mas eu gosto de partilhar. Só não gosto quando os outros meninos partem os lápis." Duarte sorriu, reconhecendo naquelas palavras simples o espírito generoso que notara em Maria desde o início. "Então, o que gostas de desenhar?" perguntou ele, aproximando a sua cadeira. "Casas", respondeu Maria prontamente. "Gosto de desenhar casas grandes com jardins. Vamos desenhar uma então." Durante a hora seguinte, eles desenharam lado a lado. Maria criou uma casa colorida com um jardim cheio de flores, um baloiço pendurado numa árvore e muitas janelas. Duarte tentou seguir o seu exemplo, mas a sua tentativa mostrava claramente que ele era alguém que não desenhava há décadas. "O teu está engraçado", comentou Maria, sem malícia, olhando para o seu desenho torto. Duarte riu. "Nunca fui muito bom nisto." "Não faz mal. A mãe diz que não temos de ser bons em tudo, só temos de tentar." Novamente, aquela sabedoria simples apanhou-o de surpresa. Duarte olhou para Teresa a dormir, perguntando-se quantas lições como essa ela passara a Maria ao longo dos anos. Lições que ele perdera. Maria começou um novo desenho, a língua a sair pelo canto da boca enquanto se concentrava. Duarte observava-a, fascinado por cada pequeno gesto, cada expressão. Procurava traços de si mesmo e encontrava-os na forma determinada como ela segurava o lápis, na ligeira inclinação da cabeça, quando estava a pensar arduamente. "Trabalhas muito?" perguntou Maria de repente, sem levantar os olhos do desenho. "Sim", admitiu Duarte. "Talvez demasiado." "Como a mãe", assentiu ela. "Ela também trabalha demasiado. Às vezes, adormece na máquina de costura." Duarte olhou para as mãos de Teresa, notando pela primeira vez as pequenas marcas, as picadas de agulha, os calos do trabalho manual. Mãos que tinham lutado sozinhas para construir uma vida para a Maria. "A tua mãe é muito forte", observou ele. Maria assentiu. Ela diz: "Temos de ser fortes quando as coisas se tornam difíceis." Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som dos lápis a arranhar o papel. Duarte pensou em todas as vezes que se queixara do estresse do trabalho, das reuniões longas, das viagens cansativas, enquanto vivia em absoluto conforto.
O que sabia ele realmente sobre dificuldades? Maria interrompeu os seus pensamentos, olhando para ele com aquela expressão séria novamente. Tens filhos? A pergunta surpreendeu-o, embora talvez não devesse. Era natural que uma criança perguntasse a um adulto. Mas para Duarte carregava o peso de 6 anos de ausência não intencional. Não, hesitou ele, sentindo cada batida do coração. Nunca tive. Os olhos de Maria, tão semelhantes aos dele, estudaram-no por um momento. Depois, ela deu um pequeno sorriso triste que a fez parecer 10 anos mais velha. Eu também nunca tive um pai. Duarte sentiu o golpe daquelas palavras simples. Queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas a sua garganta estava apertada de emoção. A mãe diz que ele se foi embora antes de saber de mim, continuou Maria, voltando ao seu desenho como se estivesse a falar do tempo. Mas às vezes pergunto-me se ele acharia que eu sou simpática. Duarte engoliu em seco, lutando contra o impulso de a abraçar e contar-lhe tudo naquele momento. Mas ele sabia que não era a sua decisão tomar sozinho. Teresa estava certa. Maria merecia saber, mas não assim, não enquanto tudo estava tão frágil. Tenho a certeza de que ele te acharia incrível, conseguiu dizer Duarte, a sua voz um pouco rouca. Maria sorriu, satisfeita com a sua resposta. É o que a mãe também diz. Ela diz que qualquer pai se orgulharia de mim. A tua mãe tem razão, concordou Duarte, olhando para Teresa, ainda a dormir. Por um momento, sentiu uma profunda gratidão por como ela criara uma criança tão notável, apesar de todas as dificuldades e apesar de nunca lhe ter contado a verdade. Uma criança que, de alguma forma, não fora envenenada contra um pai ausente. Pode ser meu amigo, já que não tens filhos, ofereceu Maria, empurrando alguns lápis de cor na sua direção. Escolhi as tuas cores favoritas. Duarte pegou nos lápis, azul, verde, castanho, e percebeu que eram exatamente as cores que ele teria escolhido. Obrigado, Maria. Adoraria ser teu amigo. Continuaram a desenhar num silêncio confortável, Duarte a relaxar pela primeira vez em dias, talvez até em anos. Havia algo estranhamente terapêutico em simplesmente sentar-se e desenhar com uma criança. Sem expectativas, sem pressão, apenas o momento presente. Terminei, anunciou Maria, virando o bloco de desenho para mostrar o seu desenho. Era uma casa, maior que a primeira, com um jardim ainda mais elaborado. Mas o que chamou a atenção de Duarte foram as 3 figuras de pé em frente à casa. Uma mulher, uma menina e um homem alto. É uma família? Perguntou ele suavemente. Maria assentiu. Uma família imaginária. A mãe, uma menina como eu, e... Ela hesitou, olhando para Duarte, alguém que cuida delas. Duarte sentiu algo mudar dentro de si, como se uma porta trancada tivesse começado a abrir-se. Já não era apenas culpa ou arrependimento, nem simplesmente o choque desta revelação. Era algo mais profundo, mais fundamental. A percepção de que esta criança, esta pequena pessoa, com os seus desenhos e a sua sabedoria gentil, era parte dele. É um desenho lindo, Maria, disse ele, gentilmente. Posso ficar com ele? Claro, concordou ela facilmente. Podemos fazer mais amanhã. Amanhã e todos os dias que quiseres, prometeu Duarte. E, pela primeira vez na sua vida adulta, ele fez uma promessa que tinha a certeza absoluta de que iria cumprir. Do outro lado do quarto, Teresa abriu os olhos brevemente, observando os dois debruçados sobre o bloco de desenho. Fechou os olhos novamente, antes que eles a notassem, mas uma única lágrima escapou, deslizando silenciosamente pela sua bochecha até a almofada. O mundo que ela construíra com tanto cuidado, apenas ela e a Maria contra tudo, estava a mudar. E ela não tinha a certeza se estava pronta para isso. Teresa caminhava lentamente pelo corredor do hospital, empurrando o suporte do soro com uma mão. O médico insistira que ela começasse a andar um pouco para recuperar as forças, mas avisara-a para não ir muito longe. Depois de 5 dias no hospital, já se sentia presa naquelas paredes brancas. A pneumonia estava a responder bem ao tratamento,
mas o Dr. Reynolds queria mantê-la sob observação por mais alguns dias. Teresa odiava hospitais. Odiava sentir-se dependente, odiava o cheiro a desinfetante e, especialmente, odiava a preocupação constante de como iria pagar por tudo aquilo quando saísse. Duarte garantira-lhe que cuidaria das despesas, mas isso só aumentava o seu desconforto. Aceitar a sua ajuda significava abrir uma porta que ela mantivera firmemente fechada durante 6 anos. Ao aproximar-se da sala de espera, ouviu a gargalhada de Maria. Teresa parou, encostando-se à parede. De onde estava, conseguia ver parte da sala sem ser vista. Maria estava sentada no chão com Duarte, ambos rodeados por blocos de construção que ele trouxera naquela manhã. Não, Sr. Duarte, a torre vai cair assim, ria-se Maria, tentando equilibrar um bloco vermelho no topo da estrutura instável. Tu és a especialista, respondeu Duarte, levantando as mãos em sinal de rendição, o seu rosto iluminado por um sorriso que Teresa não via há anos. Teresa observava em silêncio. Havia algo de hipnótico na cena. Maria, tão à vontade com um homem que mal conhecia. Duarte, tão paciente e atento a uma criança que entrara na sua vida de forma tão inesperada. Olha, está quase a chegar ao teto, exclamou Maria, pondo-se em bicos de pés para adicionar mais um bloco. Cuidado, disse Duarte, segurando-a levemente pela cintura para que ela não perdesse o equilíbrio. Não queremos que caias e acabes numa cama de hospital como a tua mãe. A mamã vai ficar boa em breve? Perguntou Maria, de repente séria. Vai, garantiu Duarte. Ela é forte, tal como tu. Maria sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a sua atenção para a torre. Duarte observava-a com uma expressão que Teresa nunca vira antes. Uma mistura de fascínio, ternura e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Uma enfermeira passou no corredor, notando Teresa encostada à parede. Menina M, precisa de ajuda para voltar para o quarto? Não, disse Teresa rapidamente, pondo um dedo nos lábios. Estou bem, só a ver a minha filha por um momento. A enfermeira olhou para a sala de espera, viu a Maria e o Duarte, e sorriu com simpatia antes de continuar o seu caminho. Teresa permaneceu ali, imóvel. Algo dentro dela estava a quebrar-se lentamente, não de forma dolorosa, mas mais como gelo a derreter depois de um longo inverno. Maria disse algo que fez Duarte rir novamente, uma gargalhada genuína e despreocupada que Teresa não ouvia dele há muito tempo. E Maria riu junto, aquela gargalhada infantil, tão pura e brilhante. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas, rolando pelas bochechas de Teresa. Ela não se deu ao trabalho de as limpar. Enquanto observava pai e filha juntos, embora apenas um deles soubesse a verdade, Teresa sentiu-se transportada no tempo. Lembrou-se da primeira vez que conheceu Duarte numa livraria da faculdade. Ele tinha derrubado acidentalmente uma pilha de livros que ela carregava e, em vez de simplesmente pedir desculpa e ir embora, insistiu em ajudá-la a levá-los de volta ao seu dormitório. Lembrou-se do primeiro beijo deles, nervoso e desajeitado, à porta do seu dormitório, depois do terceiro encontro. O pequeno apartamento que alugaram juntos no terceiro ano, tão apertado que mal cabia uma cama, mas que parecia um palácio porque estavam juntos. As memórias vinham em ondas agora. Os planos que faziam. Duarte a falar em abrir a sua própria firma de advogados. Teresa a sonhar com uma carreira em design. Iam mudar o mundo, fazer a diferença, construir uma vida extraordinária juntos. Mas depois as coisas começaram a mudar. O estágio de Duarte numa grande firma, as horas cada vez mais longas. As promoções, o dinheiro, o status, tudo se tornando mais importante do que os sonhos partilhados, do que o tempo deles juntos. Teresa viu o homem por quem se apaixonara desaparecer lentamente, substituído por alguém obcecado com o sucesso e o reconhecimento. E depois veio a traição. A descoberta acidental de mensagens trocadas com uma colega. O confronto doloroso. As desculpas vazias. O fim. Teresa engoliu em seco, as memórias amargas a ameaçarem sobrecarregá-la. Mas então, os seus olhos voltaram para a sala de espera.
Duarte estava agora de joelhos no chão, totalmente focado em equilibrar um bloco azul no topo da torre, enquanto Maria estava de pé, com as mãos na cintura, a instruí-lo como uma pequena autoridade. Esta imagem, este homem ajoelhado para estar ao nível de uma criança, ouvindo atentamente tudo o que ela dizia, não correspondia à memória do Duarte ambicioso e egocêntrico a que ela se agarrava. Era como se fossem duas pessoas diferentes. De repente, a torre desabou com um estrondo, espalhando blocos coloridos por todo o lado. Maria olhou para as ruínas por um momento e Teresa susteve a respiração, esperando lágrimas. Em vez disso, Maria desatou a rir, atirando-se para os braços de Duarte. "Vamos construir uma maior", exclamou ela. Duarte abraçou-a, rindo junto, e Teresa viu algo nos seus olhos que lhe tirou o fôlego. Amor. Amor puro, simples e incondicional. O tipo de amor que não pede nada em troca, que vem sem condições ou expectativas. 6 anos. Teresa mantivera pai e filha separados durante 6 anos. Na altura, pensou que era a decisão certa. Duarte deixara claro que a sua carreira vinha em primeiro lugar. Que tipo de pai seria ele? Que tipo de influência teria sobre uma criança pequena? Mas, ao observá-los agora, Teresa perguntava-se se cometera um erro. Se, na sua dor e raiva, negara a Maria algo precioso. E negara a Duarte também. Maria merecia crescer a saber quem era o seu pai. E se Duarte tivesse mudado? E se ele pudesse ser o pai que a Maria merecia? O pai que Teresa nunca imaginara que ele pudesse ser. A nova torre estava a subir mais alto agora, desta vez com uma base mais larga e estável. Maria e Duarte trabalhavam juntos, concentrados, falando em voz baixa. Era tudo tão natural, tão certo. Doía ver. Teresa lembrou-se da culpa que sentiu quando descobriu a gravidez. Como considerou brevemente contar a Duarte, dar-lhe a oportunidade de se envolver. Mas depois o orgulho tomou conta. E o medo também. Medo de que ele rejeitasse a criança como rejeitara a relação deles. Ou pior, que ele quisesse estar presente apenas a tempo parcial, aparecendo quando conveniente, desaparecendo sempre que o trabalho chamasse. Seria melhor para uma criança ter um pai ausente ou saber de um pai que nunca estava realmente lá? Teresa escolheu a primeira opção, convencida de que estava a poupar a Maria a desilusão. Mas teria sido injusta? Duarte nunca tivera a oportunidade de escolher. Ele nunca soube que tinha uma filha até esbarrar literalmente com ela, segurando o anel de noivado que ele uma vez colocara no dedo de Teresa, juntamente com promessas que não cumprira. Na sala de espera, a nova torre estava quase tão alta como a Maria. Ela deu um passo atrás para admirar, tropeçou num bloco solto no chão e começou a cair. Duarte reagiu instantaneamente, apanhando-a antes que ela batesse no chão. "Apanhei-te", disse ele, segurando-a com firmeza. "Vais apanhar-me sempre que eu cair?" perguntou Maria, olhando para ele com olhos tão parecidos com os seus. Duarte hesitou apenas por um segundo. "Sempre que precisares de mim, Maria. Prometo." Teresa levou a mão à boca, abafando um soluço. As lágrimas agora corriam livremente. Naquele momento, ela soube que algo mudara dentro dela. Não o perdão, ainda não. Mas uma abertura, uma vontade de considerar que poderia haver um lugar para Duarte nas suas vidas. Maria merecia conhecer o seu pai. E talvez, apenas talvez, Duarte merecesse conhecer a sua filha. A torre de blocos acabou por tombar novamente. Maria e Duarte começaram a juntar as peças para outra tentativa, rindo e conversando como se conhecessem a vida inteira. Teresa afastou-se silenciosamente, voltando para o seu quarto. O seu coração sentia-se pesado, mas de alguma forma mais leve ao mesmo tempo. 6 anos de certezas começavam a desmoronar-se, tal como a torre de blocos na sala de espera. Quando Duarte trouxe a Maria de volta ao quarto mais tarde, Teresa não fingiu estar irritada como nos dias anteriores. Não fez nenhuma observação cortante sobre o tempo que eles demoraram. Em vez disso, apenas ouviu enquanto Maria descrevia animadamente as torres que tinham construído. "O Sr. Duarte disse que amanhã podemos construir uma ainda maior",
terminou Maria, saltando para a cama ao lado da sua mãe. Parece divertido, disse Teresa suavemente, surpreendendo tanto a Maria como o Duarte com a sua resposta positiva. Não te importas que eu volte amanhã? Perguntou Duarte, cuidadosamente, mantendo a sua distância da cama. Teresa olhou para ele, olhou verdadeiramente para ele pela primeira vez em dias. O homem à sua frente não era o mesmo que ela deixara há 6 anos. Havia novas linhas no seu rosto, uma suavidade nos seus olhos que não existia antes. Ou talvez sempre tivesse estado lá, e ela estivesse demasiado ocupada a olhar para outras coisas para reparar. A Maria gostaria disso, respondeu ela simplesmente. O sorriso que iluminou o rosto de Duarte era genuíno, chegando aos seus olhos, transformando completamente as suas feições. Teresa sentiu uma estranha pontada no peito, percebendo há quanto tempo não via aquele sorriso em particular. Então eu voltarei, prometeu ele. Depois de ele sair, Maria olhou para a sua mãe, curiosa. Hoje não estás zangada com o Sr. Duarte? Teresa deu um sorriso fraco, acariciando o cabelo da sua filha. Não, querida, não estou zangada. Ele é simpático, afirmou Maria com a simplicidade direta da infância. Ele ouve-me mesmo, como tu. Teresa sentiu as lágrimas ameaçarem novamente, mas segurou-as. Sim, concordou ela, ele parece ouvir mesmo. Mais tarde, naquela noite, depois de Maria adormecer na poltrona ao lado da cama, Teresa ficou acordada a pensar num passado que não podia mudar, num presente que se estava a transformar diante dos seus olhos, num futuro que, pela primeira vez em anos, parecia incerto de uma forma que não era inteiramente assustadora. Duarte voltaria amanhã, e talvez ela estivesse pronta para começar a deixá-lo entrar nas suas vidas. Não por ela. A sua mágoa e raiva ainda lá estavam, as feridas ainda reais. Mas pela Maria, por aquela gargalhada que ecoara na sala de espera, por aquela promessa. Sempre que precisares de mim, Maria, prometo. A vida tinha uma forma estranha de virar as coisas. 6 anos antes, Teresa jurara que Duarte Sullivan nunca mais faria parte da sua vida. Agora, deitada numa cama de hospital, começava a aceitar que ele talvez já fizesse parte da única vida que realmente importava, a de Maria. E por mais assustador que fosse admitir, essa ideia não parecia tão terrível como antes. Teresa teve alta do hospital após 10 dias. Os médicos insistiram que ela ainda precisava de repouso, mas pelo menos podia recuperar em casa. Duarte organizou tudo. Uma ambulância, a medicação, uma enfermeira que viria 2 vezes por dia para administrar o soro que ela ainda precisava. O pequeno apartamento parecia diferente quando chegaram. Havia flores num vaso simples sobre a mesa, o frigorífico estava abastecido e o local estava impecavelmente limpo. Pedi a uma equipa de limpeza que viesse ontem, explicou Duarte, levando a pequena mala de Teresa para o seu quarto. Pensei que seria melhor para ti voltares a um espaço fresco. Teresa apenas assentiu, demasiado cansada para discutir. As últimas semanas tinham sido um turbilhão emocional, e ela estava física e mentalmente exausta. Maria, por que não mostras ao Duarte o teu quarto enquanto eu descanso um pouco? Sugeriu Teresa, notando a excitação mal contida no rosto da sua filha. Posso? Perguntou Maria, olhando entre a sua mãe e o Duarte. Claro, sorriu Duarte. Adoraria vê-lo. Teresa observou-os a afastarem-se, a Maria a puxar o Duarte pela mão em direção ao pequeno quarto que ela decorara orgulhosamente com recortes de revistas e os seus próprios desenhos. Nos últimos dias, a resistência de Teresa diminuíra consideravelmente. Ver o Duarte com a Maria desencadeava emoções contraditórias, ciúme, medo, mas também um alívio inesperado por não carregar o fardo sozinha. Ela recostou-se no sofá e fechou os olhos. Conseguia ouvir a voz excitada de Maria enquanto ela mostrava os seus tesouros ao Duarte, as pedras coloridas que colecionava, os livros gastos que relia constantemente, o pequeno urso de peluche a quem faltava um olho e que era seu companheiro desde bebê. A certa altura, Teresa adormeceu.
Quando acordou, o céu lá fora já estava escuro. Vinham vozes da pequena cozinha e o cheiro à comida caseira enchia o apartamento. Cuidado com a água quente, ouviu Duarte dizer. Aqui, segura pela pega. Assim, respondeu a voz de Maria. Perfeito, és uma ótima ajudante de cozinha. Teresa levantou-se silenciosamente e caminhou até a porta da cozinha. Duarte e Maria estavam lado a lado junto ao pequeno fogão. Ele atara um avental improvisado à volta de Maria, que mal conseguia chegar ao balcão, mesmo de pé numa cadeira. Estavam a fazer massa, aparentemente, com a Maria encarregue de mexer o molho sob o olhar atento de Duarte. A cena parecia tão doméstica, tão normal, que Teresa sentiu um aperto no peito. Seria assim que deveria ter sido? Uma família a cozinhar o jantar junta, a partilhar pequenos momentos? Mamã, chamou Maria, notando-a. Estamos a fazer um jantar surpresa. Estou a ver, disse Teresa com um ligeiro sorriso. Cheira delicioso. O Duarte ensinou-me a fazer molho de tomate a sério, não daquele de frasco. Teresa notou a ausência do senhor antes do nome de Duarte. Uma pequena mudança que indicava o quão confortável a Maria já se sentia com ele. Espero que não te importes, disse Duarte com um toque de nervosismo na sua voz. Imaginei que ambas precisavam de uma refeição decente depois de todos aqueles dias de comida de hospital. Está tudo bem, respondeu Teresa, surpreendida com a sinceridade na sua própria voz. Obrigada. Comeram na pequena mesa da cozinha, a Maria a dominar a conversa com histórias da escola e perguntas para o Duarte sobre as suas viagens, o seu trabalho, o seu apartamento. Teresa manteve-se maioritariamente em silêncio, observando a interação, como o Duarte nunca mencionava dinheiro ou status nas suas respostas. Em vez disso, contava histórias engraçadas sobre lugares que visitara, pessoas que conhecera, lições que aprendera. Depois do jantar, a Maria pediu para ver um desenho animado na pequena televisão da sala. Teresa concordou e, em breve, a menina estava completamente absorvida no seu programa favorito. Duarte começou a lavar a louça e Teresa, sem pensar muito, pegou num pano para a secar. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, movendo-se com cuidado no espaço apertado. Teresa quebrou finalmente o silêncio Duarte, a sua voz baixa para que a Maria não ouvisse da outra sala. Precisamos de conversar. Teresa sentiu o seu corpo ficar tenso, mas assentiu. Sabia que este momento acabaria por chegar. Tinham evitado conversas sérias nos últimos dias, concentrando-se na sua recuperação e no bem-estar de Maria. Eu sei, respondeu ela, simplesmente. Terminaram a louça em silêncio. Teresa espreitou a Maria, ainda cativada pelo desenho animado. Vamos para o corredor, sugeriu ela, pegando nas suas chaves. Assim podemos falar, sem que ela ouça. O corredor do prédio estava vazio e silencioso. Teresa encostou-se à parede em frente à porta do apartamento, deixando-a entreaberta para que ainda pudesse ouvir se a Maria chamasse. Duarte ficou à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. No espaço confinado, ele parecia ainda mais alto, mas a sua postura era cautelosa, quase hesitante. — A Maria é minha filha, não é? Perguntou ele, diretamente, mas havia gentileza no seu tom. Teresa olhou para o chão. Mesmo tendo tocado no assunto no hospital, ela nunca dera uma confirmação clara e final. Parte dela ainda queria proteger-se, proteger a Maria, manter o controle sobre a situação que gerira sozinha durante tantos anos. Teresa, por favor, insistiu Duarte suavemente, quando ela permaneceu em silêncio. Preciso de te ouvir a dizer. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Sim, disse finalmente. A Maria é tua filha. Duarte fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto final daquela verdade. Quando os abriu, estavam úmidos. Por que é que nunca me contaste? A sua voz era um sussurro rouco. Teresa sentiu a velha mágoa a subir, anos de dor e ressentimento que tentara enterrar pelo bem de Maria. Tu não foste bom para mim, Duarte. Não te importavas. Traíste-me várias vezes.
As palavras derramaram-se como água de uma barragem finalmente a romper. Eu amava-te, mas eventualmente não consegui mais suportar a dor, a solidão naquela relação. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Pouco depois, descobri que estava grávida. Decidi criar a Maria sozinha. Não queria que ela passasse pelo que eu passei. Duarte vacilou, como se fosse atingido fisicamente. Lágrimas começaram a cair pelo seu rosto, e ele não fez nenhum esforço para as esconder. Eu tinha o direito de saber, disse ele, a sua voz a tremer, independentemente do que aconteceu entre nós. Eu tinha o direito de saber que tinha uma filha. E ela tinha o direito de ter um pai presente, contrapôs Teresa, a sua própria voz a vacilar. Não alguém que a colocaria em segundo lugar, como fizeste comigo. Como podias ter tanta certeza de que eu faria isso? Nunca me deste uma oportunidade de provar o contrário. Eu tive 6 anos de experiência contigo antes de ela nascer, Duarte. Já me tinhas mostrado as tuas prioridades. Um silêncio pesado caiu entre eles. Duarte olhou para o chão, os ombros descaídos. Eu era jovem e estúpido, disse finalmente, obcecado com o sucesso, com o reconhecimento. Pensei que estava a construir algo para nós, mas no processo destruí o que tínhamos. Ele encontrou os olhos de Teresa, que estavam vermelhos de lágrimas não derramadas. Não estou a desculpar quem eu era. Não há desculpa para o que te fiz. Mas, Teresa, se eu soubesse da Maria, eu teria mudado. Eu teria tentado, pelo menos. Havia uma sinceridade na sua voz que fez algo dentro de Teresa vacilar. Não podes saber isso, disse ela, mais suavemente. Não, não posso, concordou ele, mas sei quem sou agora. E sei que daria qualquer coisa, cada cêntimo, cada conquista, para ter estado lá nos seus primeiros passos, nas suas primeiras palavras. Para a ter conhecido desde o início. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, e Teresa sentiu as suas próprias a escaparem. Perdi 6 anos da vida dela, continuou Duarte, a voz embargada. 6 anos que nunca recuperarei. Não te estou a culpar. Fizeste o que acreditavas ser certo para a proteger. Mas estou a pedir, não, estou a implorar. Não me faças perder mais. Teresa fechou os olhos, dividida por emoções contraditórias. A velha mágoa, o medo de ser magoada novamente, o instinto protetor pela Maria. Mas havia algo mais agora. A imagem de Maria a rir com Duarte, a forma como os seus olhos se iluminavam quando ele aparecia, o cuidado genuíno que ele demonstrava. Não sei se posso confiar em ti, admitiu ela. Não comigo, pelo menos, mas talvez com a Maria. O alívio no rosto de Duarte era palpável. É tudo o que peço, disse ele, uma oportunidade de ser o pai que ela merece. Não a desiludirei, Teresa. Não desiludirei nenhuma de vós. Não faças promessas que não podes cumprir, avisou Teresa. Esta é uma que pretendo cumprir com cada respiração que tenho, respondeu Duarte, com uma intensidade na sua voz que a surpreendeu. O que nenhum dos dois percebeu, focados como estavam na sua conversa emocional, era a pequena figura de pé junto à porta do apartamento, ligeiramente aberta. Maria saíra silenciosamente do seu desenho animado, atraída pelas vozes no corredor. Os seus grandes olhos verdes, tão parecidos com os de Duarte, estavam arregalados a absorver cada palavra da revelação que mudaria a sua vida para sempre. Maria recuou silenciosamente, despercebida pelos adultos. Os seus pequenos passos não fizeram som no tapete do corredor enquanto reentrava no apartamento. A sua mente infantil tentava processar o que acabara de descobrir. Duarte, o homem que aparecera tão de repente nas suas vidas, o homem que construía torres de blocos com ela e lhe contava histórias, o homem que fazia a sua mãe chorar quando pensava que ninguém estava a ver. Ele não era apenas um amigo da família. Ele era o seu pai. Maria olhou para o desenho que fizera mais cedo, uma família imaginária em frente a uma casa. Agora tudo fazia sentido, e, no entanto, nada fazia sentido. Ela pegou na sua pequena mochila azul, colocou o seu urso de peluche de um olho lá dentro e, silenciosamente, saiu pela porta das traseiras do apartamento que dava para as escadas de incêndio.
Talvez, se encontrasse o lugar onde conhecera Duarte pela primeira vez, pudesse entender melhor o que estava a acontecer. Duarte e Teresa permaneceram no corredor por mais alguns minutos, cada um absorvendo o peso da conversa que acabaram de ter. Uma tensão estranha pairava entre eles. Não raiva, mas um tipo diferente de intensidade. A verdade estava à vista e não havia como voltar atrás. Devíamos voltar, disse finalmente Teresa, limpando os últimos vestígios de lágrimas. A Maria vai perguntar-se por que estamos a demorar tanto. Duarte assentiu, seguindo-a de volta para o apartamento. Teresa abriu a porta, esperando ver a Maria ainda absorta no seu desenho animado. A televisão estava ligada, mas a sala estava vazia. "Maria!" chamou Teresa, dirigindo-se ao pequeno quarto. "Querida?" Nenhuma resposta. Duarte ficou na sala enquanto Teresa verificava a casa de banho, depois a cozinha, a sua preocupação a crescer a cada segundo que passava. "Ela deve estar escondida", disse Teresa, a sua voz revelando os primeiros sinais de pânico. "Maria, isto não tem graça. Aparece." Duarte começou a procurar também, olhando debaixo da mesa, atrás do sofá, no armário da cozinha, em qualquer lugar onde uma criança pequena pudesse esconder-se. "Maria!" chamou ele, a sua própria voz a começar a soar alarmada. Foi Teresa quem notou primeiro. A pequena mochila azul que a Maria sempre guardava junto à porta desaparecera. E o urso de peluche de um olho que ela nunca deixava para trás também não estava lá. A porta das traseiras ofegou Teresa, correndo para a cozinha. A porta que dava para as escadas de incêndio estava destrancada, entreaberta. O ar frio da noite entrava suavemente, movendo as cortinas. "Oh, meu Deus!" murmurou Teresa. O seu sangue a gelar. Ela saiu. A Maria saiu sozinha. Duarte gelou por um instante, compreendendo o que aquilo significava. Uma menina de 5 anos, sozinha na cidade, à noite. O terror disso fê-lo reagir imediatamente. "Vamos encontrá-la", disse ele, a sua voz firme, apesar do medo crescente. "Ela não pode ter ido longe." Teresa já estava a vestir o seu casaco, movendo-se com uma velocidade que ignorava a sua doença recente. "Ela ouviu-nos", disse Teresa, a horrível constatação a atingi-la como um soco. "A Maria deve ter ouvido a nossa conversa no corredor." Duarte sentiu o peso desse pensamento. A sua filha, a filha que acabara de descobrir que tinha, ouvira tudo. A confirmação de que ele era o seu pai, as acusações, as suas lágrimas de arrependimento. Como é que ela, aos 5 anos, daria sentido a tudo aquilo? "Tu ficas com a frente do prédio, eu desço pelas escadas de incêndio", instruiu Duarte, já a dirigir-se para a porta da cozinha. "Chama a polícia enquanto procuramos." Teresa assentiu, pegando no seu telemóvel com as mãos a tremer. Toda a distância, toda a frieza que mostrara a Duarte durante semanas desaparecera. Agora eram apenas 2 pais aterrorizados, unidos pelo medo de perder a sua filha. Duarte desceu os degraus de metal, chamando o nome de Maria a cada patamar. A noite estava fria, o céu encoberto com nuvens escuras que ameaçavam chuva. Ele tentou banir pensamentos terríveis da sua mente. Maria, perdida e assustada, ou pior. "Maria!" gritou ele, a sua voz ecoando no beco atrás do prédio. "Maria, por favor, sou eu, o Duarte." No silêncio que se seguiu, ele percebeu. Duarte não significava nada de especial para ela. Até há algumas horas, ele era apenas um amigo da sua mãe que aparecera de repente. "Maria, eu sou o teu pai." As palavras soaram estranhas na sua boca, mas também estranhamente certas. "Por favor, onde estás?" Na frente do prédio, Teresa corria de um lado para o outro da rua, perguntando a todos os que encontrava se tinham visto uma menina pequena, de cabelo castanho ondulado, a carregar uma mochila azul. A maioria simplesmente abanava a cabeça com simpatia e seguia o seu caminho. Alguns prometiam ficar atentos. Um homem mais velho mencionou ter visto uma criança a andar sozinha em direção à baixa, mas não tinha a certeza se era uma menina ou um menino.
Teresa sentia o desespero crescer a cada minuto que passava. O seu peito doía, não da sua pneumonia recente, mas do terror que a agarrava. Maria era a sua vida inteira. A ideia de a perder era impensável. A polícia finalmente chegou, fazendo perguntas, tomando notas, pedindo uma fotografia recente. Prometeram começar a procurar imediatamente, mas as suas expressões profissionais não escondiam a gravidade da situação. Uma criança pequena, sozinha à noite, numa cidade grande, era de alta prioridade e alto risco. Duarte e Teresa encontraram-se novamente em frente ao prédio, ambos sem fôlego e com os olhos vermelhos. Nenhum sinal dela nas traseiras, relatou Duarte, passando a mão pelo cabelo em desespero. Mas acho que sei onde ela pode estar. Onde? Perguntou Teresa, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Ela pode ter voltado ao sítio onde nos conhecemos, a Praça do Comércio, onde ela me abordou com o anel. Teresa considerou a ideia por um momento. Fazia sentido. Maria tinha um sentido de orientação surpreendentemente bom para a sua idade. Sabia como chegar à escola, ao parque, à loja da esquina. E sabia como chegar à Baixa, pois ocasionalmente iam lá para eventos gratuitos ou apenas para passear. É possível, concordou ela, já a mover-se na direção que ele indicara. Vamos? Correram lado a lado pelas ruas, parando a cada esquina para verificar em todas as direções, perguntando a quem viam se tinham notado a Maria. A chuva começou a cair, suavemente no início, depois mais forte, tornando a busca ainda mais difícil. Ela vai ficar encharcada, disse Teresa, a sua voz a quebrar de preocupação. Ela nem sequer levou um impermeável. Duarte tirou o seu próprio casaco e entregou-o a Teresa, que tremia tanto de frio como de medo. Vamos encontrá-la, prometeu ele, embora o pavor nos seus olhos desmentisse a confiança no seu tom. Continuaram ambos ensopados, o desespero a crescer a cada minuto que passava. A polícia também procurava, com carros de patrulha a percorrer as ruas próximas e agentes a pé a verificar becos e parques. Quando chegaram à Praça do Comércio, Duarte avistou algo. Uma pequena figura sentada num banco, à chuva, abraçando algo contra o peito. Mesmo à distância, ele reconheceu o cabelo castanho ondulado, agora colado à pequena cabeça pelo aguaceiro. — Ali! — gritou ele, apontando. — É ela! Teresa olhou para onde ele apontava e começou a correr, Duarte logo atrás dela. Maria levantou a cabeça ao som das suas vozes familiares. O seu rosto estava vermelho e inchado de chorar, e ela agarrava o seu urso de peluche, agora completamente encharcado. — Maria! — chamou Teresa, a sua voz embargada de alívio e medo. — Oh, meu Deus, Maria! A menina não se moveu do banco, observando-os a aproximarem-se com os olhos arregalados. Havia confusão no seu olhar, misturada com uma tristeza profunda, demasiado pesada para uma criança tão pequena. Teresa alcançou-a primeiro, caindo de joelhos à sua frente, verificando freneticamente se ela estava ferida. — Estás bem? Estás ferida? Por que é que fugiste? Nunca mais faças isso. As palavras saíram numa torrente, misturando preocupação, alívio e raiva. Maria apenas olhou para a sua mãe, depois para Duarte, que parara a alguns passos de distância, incerto sobre o que fazer. A chuva caía sobre os três, mas nenhum parecia notar. — Por que é que mentiste? — perguntou finalmente Maria, a sua pequena voz mal audível sobre a chuva. — Por que é que não me contaste? Teresa sentiu as lágrimas misturarem-se com a chuva no seu rosto. Como poderia ela explicar algo tão complicado a uma criança que estava apenas a começar a entender o mundo? — Oh, Maria! Desculpa! — começou ela, incerta sobre como continuar. Duarte avançou, depois ajoelhou-se ao lado de Teresa, colocando-se ao nível de Maria. A água da chuva escorria pelo seu rosto, mas ele não parecia importar-se. — A culpa foi minha, disse ele, a sua voz surpreendentemente clara apesar da emoção. Eu magoei a tua mãe há muito tempo, antes de tu nasceres. Ela estava a tentar proteger-te de mim. Maria olhou para ele atentamente, os seus olhos verdes, tão parecidos com os dele, a brilharem com lágrimas que ainda não deixara cair. —
És mesmo o meu pai? Perguntou ela, sem rodeios. Duarte sentiu o seu coração apertar. Sim, respondeu ele, simplesmente. Eu sou o teu pai. Maria abraçou o urso de peluche com mais força. Por que é que não vieste ver-me antes? Porque eu não sabia de ti, respondeu Duarte. Honestamente, se eu soubesse, teria vindo. Teria estado aqui desde o início. Maria olhou para Teresa, que assentiu por entre lábios trêmulos. Eu não lhe contei, Maria, admitiu ela, e isso foi errado. Eu devia ter lhe contado. Por isso, desculpa. A criança processou as suas palavras, o seu pequeno rosto revelando uma compreensão para além dos seus anos. Finalmente, olhou de volta para Duarte. Vais-te embora agora que sabes? Perguntou ela, o medo evidente na sua voz. Não, respondeu Duarte com firmeza, estendendo a mão para tocar suavemente no seu rosto, pela primeira vez como seu pai. Nunca mais vou deixar de te procurar, Maria. Não vou embora. Algo no seu tom inabalável pareceu quebrar a última resistência de Maria. Ela atirou-se para os seus braços, soluçando contra o seu peito. Duarte abraçou-a com força, lágrimas a correrem livremente pelas suas bochechas, misturando-se com a chuva. Teresa observou por um momento, sentindo um turbilhão de emoções. Alívio, culpa, medo e algo perigosamente próximo da esperança. Depois, juntou-se ao abraço, envolvendo os seus braços à volta de Maria por trás e colocando as suas mãos nos braços de Duarte. Por um breve momento, eles foram uma única unidade, unidos pela criança entre eles, pela tempestade que os encharcava, pelo medo mútuo que acabaram de enfrentar. A chuva começou a abrandar, mas nenhum deles se moveu. Maria acabou por se afastar um pouco, olhando para Duarte com olhos demasiado sérios para uma menina de 5 anos. Vais fazer-me o que fizeste à mamã? Perguntou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Vais fazer-me sofrer também? A pergunta atingiu Duarte como um golpe físico. Era tão direta, tão crua e tão desoladoramente perspicaz para alguém tão jovem. Ele sentiu Teresa ficar tensa ao seu lado, provavelmente a perguntar-se como ele responderia. Duarte ajoelhou-se ali, na chuva, ignorando a água que lhe encharcava a roupa, olhando diretamente nos seus olhos, os olhos que espelhavam os seus. Nunca, Maria, disse ele, a sua voz grossa de emoção, mas firme em convicção. Não posso mudar o que fiz, mas prometo que passarei o resto da minha vida a tentar ser melhor para ti. Maria colocou as suas pequenas mãos nas suas bochechas, estudando o seu rosto como se procurasse qualquer sinal de mentira. O que ela viu deve tê-la satisfeito, porque lentamente um sorriso tímido apareceu nos seus lábios. Eu sempre quis um pai, disse ela, simplesmente. Duarte sentiu o seu coração partir-se e, de alguma forma, remendar-se naquele único instante. E eu sempre quis uma filha, respondeu ele. Só não sabia até te conhecer. Teresa observava-os, sentindo-se ao mesmo tempo parte da cena e uma estranha. Anos de mágoa e proteção feroz não desapareceriam da noite para o dia, mas ao ver Duarte e Maria juntos, ao ver a ligação instantânea e profunda entre eles, começou a perguntar-se se talvez, apenas talvez, fosse a altura de deixar o passado para trás. Vamos para casa, disse ela, suavemente. Estamos todos encharcados e a Maria precisa de um banho quente. Duarte olhou para ela, surpreendido e grato ao mesmo tempo por aquela inclusão implícita. Vamos, concordou ele, pegando em Maria facilmente nos seus braços. Enquanto caminhavam de volta, a cabeça de Maria apoiada no ombro de Duarte, a sua mão firmemente a segurar a de Teresa, a chuva finalmente parou. As nuvens começaram a dissipar-se, revelando um céu estrelado por cima deles. A primeira noite clara em muito tempo. O apartamento estava silencioso quando regressaram, todos encharcados e emocionalmente exaustos. Teresa levou a Maria diretamente para a casa de banho, enchendo a banheira com água morna, enquanto Duarte telefonava à polícia para dizer que a tinham encontrado. Disseram que vão enviar alguém para verificar que ela está segura, relatou Duarte quando Teresa voltou para a sala, depois de deitar a Maria. Obrigada,
disse Teresa, esfregando os olhos cansados. Por os teres chamado e por teres ajudado a encontrá-la. Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles. A unidade desesperada que partilharam enquanto procuravam por Maria desaparecera, substituída pela incerteza, agora que a crise imediata terminara. A verdade estava à vista e não havia como voltar atrás. "O que acontece agora?" perguntou Duarte baixinho para não acordar a Maria. Teresa olhou pela janela, observando as gotas de chuva ainda a escorregarem pelo vidro. "Não tenho bem a certeza", admitiu ela, "mas sei que a Maria precisa de estabilidade agora. Ela está confusa, assustada." "Eu quero estar na vida dela", disse Duarte, resolutamente. "Quero conhecê-la, apoiá-la, estar presente." Teresa virou-se para ele, a sua expressão uma mistura de emoções complexas. "A Maria merece isso", concordou ela. "Ela merece ter o seu pai na sua vida. Mas, Duarte, tu e eu precisamos de tempo. Tempo para confiar que não vais desaparecer quando as coisas se tornarem difíceis. Tempo para acreditar que a Maria é realmente uma prioridade para ti." Duarte assentiu lentamente, aceitando as suas condições. "Eu compreendo", disse ele. "E vou prová-lo, Teresa. Dia após dia, vou provar que posso ser o pai que a Maria merece." A polícia chegou pouco depois, confirmando que a Maria estava segura e oferecendo conselhos sobre como lidar com o trauma do incidente. Duarte ficou até Teresa adormecer no sofá, demasiado exausta para se mover para a sua cama. Ele cobriu-a com uma manta, verificou a Maria uma última vez e saiu silenciosamente, prometendo voltar de manhã. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina começou a formar-se. Duarte aparecia todas as manhãs antes de ir para o escritório, trazendo café para Teresa e ajudando a preparar o pequeno almoço de Maria. No início, as interações eram tensas, reservadas. Teresa observava cada movimento seu, cada palavra dita a Maria, como se esperasse que ele mostrasse a sua verdadeira natureza. Mas esse momento nunca chegou. Em vez disso, Duarte começou a reorganizar a sua vida em torno de Maria. Cancelou viagens de negócios, delegou tarefas importantes, chegava mais tarde ao escritório e saía mais cedo. O seu telemóvel, antes constantemente na sua mão, permanecia esquecido no seu bolso sempre que estava com a sua filha. "Não tens de estar no trabalho agora?" perguntou Teresa uma tarde, quando Duarte apareceu para ir buscar a Maria à escola, algo que começara a fazer regularmente. "Adiamos a reunião", respondeu ele. "Simplesmente prometi a Maria que a levaria ao parque hoje." Teresa estudou o seu rosto, procurando ressentimento ou impaciência. Não encontrou nenhum. Apenas determinação genuína e, surpreendentemente, uma sensação de paz que nunca vira nele antes. Com o tempo, as defesas de Teresa foram caindo lentamente. Permitiu que Duarte levasse a Maria por tardes inteiras, depois um sábado inteiro, eventualmente até um fim de semana. Ele nunca desiludiu. Sempre pontual, sempre atento às necessidades de Maria, sempre respeitoso dos limites de Teresa. Um mês transformou-se em 2, depois em 3. O inverno deu lugar à primavera, e com a mudança de estação, algo também começou a florescer entre os 3. Duarte conheceu os professores de Maria, memorizou os nomes dos seus amigos, aprendeu as suas comidas favoritas e que histórias de embalar ela amava. Descobriu que ela tinha pavor de baratas, que adorava gelado de morango, que sonhava ter um cão um dia. Cada novo detalhe era um tesouro precioso, cada momento passado juntos ajudando a preencher o vazio dos anos perdidos. "Posso falar contigo?" perguntou Duarte a Teresa numa tarde de domingo, enquanto a Maria brincava com outras crianças no parque. Teresa assentiu, sentando-se ao seu lado num banco. "Quero agradecer-te", disse ele, surpreendendo-a, "por me teres dado esta oportunidade, por não me teres fechado a porta completamente, depois de tudo." Teresa observou a Maria a correr, a sua gargalhada a chegar-lhes mesmo à distância. "Não o fiz por ti", respondeu ela. "Honestamente, fi-lo por ela." "Eu sei", disse Duarte, "e é por isso que significa tanto.
Puseste a felicidade dela acima dos teus próprios sentimentos sobre mim. Teresa olhou para ele, olhou verdadeiramente, notando as súbitas mudanças que os últimos meses trouxeram. As linhas de preocupação à volta dos seus olhos suavizaram-se. O seu olhar, antes muitas vezes distante, estava agora presente, focado. Ele parecia, de alguma forma, mais jovem, mais leve. Ela ama-te, disse Teresa, simplesmente. O rosto de Duarte iluminou-se com aquelas palavras. Eu também a amo, mais do que alguma vez imaginei ser possível. 4 meses depois da noite em que a Maria fugiu, Duarte apareceu no apartamento com uma proposta. Encontrei um lugar maior, disse ele, mostrando fotografias de um espaçoso apartamento de 3 quartos. Pensei que talvez vocês as duas gostassem de se mudar. É mais perto da escola da Maria, há um parque em frente e espaço suficiente para todos. Teresa olhou para as fotografias, sentindo aquele impulso familiar de recuar e proteger a sua independência, arduamente conquistada. Duarte, eu não estou a sugerir que vivamos juntos, esclareceu ele rapidamente. O apartamento tem uma entrada separada para a parte de trás. É como 2 apartamentos ligados. Tu e a Maria teriam o vosso próprio espaço, e eu teria o meu. Dessa forma, a Maria não teria de escolher entre nós. Ela poderia ter ambos os pais por perto. A ideia era tentadora. O apartamento atual de Teresa era demasiado pequeno e não estava idealmente localizado. A sua saúde melhorara, mas as contas médicas tinham esgotado todas as suas poupanças. Eu pagaria a minha parte, afirmou ela com firmeza. Nunca duvidei que o farias, disse Duarte com um pequeno sorriso. Quando contaram a Maria sobre a ideia, o seu entusiasmo foi imediato e ilimitado. Vamos ser como uma família a sério? Perguntou ela, os seus olhos a brilhar. Teresa e Duarte trocaram olhares incertos. Vamos ser uma família, disse Duarte cuidadosamente. Talvez não da maneira tradicional, mas ainda assim uma família. Isso pareceu satisfazer a Maria, que imediatamente começou a fazer planos para o seu novo quarto. O dia da mudança chegou num sábado de verão ensolarado. Os amigos de Teresa ajudaram, juntamente com alguns colegas de Duarte, que se voluntariaram para carregar os móveis mais pesados. Ao anoitecer, exaustos, mas contentes, os 3 sentaram-se no chão da nova sala, rodeados por caixas por desempacotar, a comer pizza diretamente da caixa. Gosto disto, declarou a Maria, olhando em volta com aprovação. Parece certo. Teresa observou a sua filha, notando o quão diferente ela parecia em comparação com alguns meses antes. O seu sorriso estava de volta em força total. Os seus olhos brilhavam com renovada confiança. A sombra de insegurança que pairara desde a noite em que fugira finalmente se dissipara. Depois olhou para Duarte, que estava a dizer a Maria como poderiam plantar flores na pequena varanda. Ele cumprira todas as promessas que fizera. Reorganizara toda a sua vida em torno de Maria. Sem queixas, sem hesitações. Respeitava os limites de Teresa, reconhecia os seus medos e trabalhava pacientemente para provar que podia ser confiável. Ele não estava perdoado, não completamente. As feridas eram demasiado profundas para sararem tão rapidamente. Mas, pela primeira vez em anos, Teresa permitiu-se considerar a possibilidade de que as pessoas podiam mudar, que o passado não tinha de definir o futuro. O que achas, Teresa? A voz de Duarte tirou-a dos seus pensamentos. Rosas ou margaridas na varanda? Margaridas, respondeu ela, encontrando o seu olhar. São mais resistentes. Duarte sorriu, compreendendo a mensagem não dita. Mais tarde, naquela noite, depois de Maria finalmente adormecer no seu novo quarto, Teresa encontrou Duarte na cozinha, a terminar de arrumar a louça. Obrigada, disse ela simplesmente. Duarte virou-se, gentilmente surpreendido. Pelo quê? Por não teres desistido. Por provares que eu estava errada sobre ti. Duarte abanou a cabeça ligeiramente. Tu não estavas errada. Eu era exatamente o que tu disseste que eu era. Mas já não sou essa pessoa. Teresa assentiu lentamente. Estou a começar a ver isso.
Não era perdão total, nem reconciliação. Era algo mais simples e talvez mais importante: reconhecimento. Reconhecimento de que as pessoas podem mudar, que os erros podem ser reparados, que a confiança, uma vez quebrada, pode ser reconstruída. Lentamente, cuidadosamente, dia após dia. Maria tinha agora 2 pais, 2 adultos imperfeitos a aprender a pôr de lado as suas próprias feridas pelo bem dela. 2 adultos que, apesar de tudo, ainda se lembravam porque é que uma vez se tinham amado. E isso, por enquanto, era suficiente. 6 meses se passaram desde a mudança para o apartamento partilhado. Uma rotina confortável instalara-se, com Duarte a viver na parte de trás, enquanto Teresa e Maria ocupavam a área principal. As feridas do passado não desapareceram, mas estavam a cicatrizar, dia a dia, momento a momento. Maria era o centro deste novo arranjo, florescendo com ambos os pais presentes na sua vida. O seu sorriso estava no seu auge, e ela falava animadamente na escola sobre o meu pai, palavras que ainda soavam estranhas, mas maravilhosas para Duarte cada vez que as ouvia. Foi numa quarta-feira aparentemente comum que algo mudou. Duarte estava a ajudar a Maria com os seus trabalhos de casa na mesa da cozinha, enquanto Teresa cozinhava o jantar. O seu telemóvel tocou e Teresa observou subrepticiamente, enquanto ele verificava o número e atendia. Sullivan, disse ele, o seu tom a mudar instantaneamente para o profissional e confiante Duarte que ela se lembrava de anos atrás. Sim, percebo. Não, isso são excelentes notícias. Teresa continuou a cortar legumes, fingindo não prestar atenção, mas notando cada mudança sutil na sua expressão e a excitação contida na sua voz. Podemos fechar o negócio amanhã. Ótimo, estarei lá às 9h. Ele desligou, um sorriso discreto nos lábios. Boas notícias? Perguntou Teresa, casualmente, despejando os legumes na panela. Pode-se dizer que sim, respondeu Duarte, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Teresa, queres jantar comigo amanhã à noite? Só nós os 2. A pergunta apanhou-a de surpresa. Nos últimos meses, formaram uma relação cordial, por vezes amigável, mas sempre com a Maria como ponto focal, a ponte entre eles. Raramente passavam tempo sozinhos. Há algo importante de que quero falar contigo, acrescentou Duarte, vendo a sua hesitação. Posso ficar com a senhora Miller. A mãe interrompeu a Maria, revelando que estava a ouvir, apesar de parecer concentrada nos seus trabalhos de casa. Ela disse que posso visitar o seu gatinho a qualquer hora. Teresa e Duarte trocaram um pequeno olhar divertido com a sugestão conveniente da sua filha. Tudo bem, concordou finalmente Teresa. Amanhã à noite. No dia seguinte, depois de deixar a Maria com a vizinha, Teresa esperou na sala, sentindo-se invulgarmente nervosa. Escolhera um vestido simples, mais por um desejo de quebrar a rotina do que por qualquer outra razão que estivesse disposta a admitir a si mesma. Duarte chegou pontualmente, também vestido com mais cuidado do que o habitual. Levou-a a um pequeno e acolhedor restaurante italiano, nada parecido com os lugares ostentosos que ele costumava frequentar no passado. Estás linda, comentou ele depois de terem pedido, sozinhos com 2 copos de vinho. Obrigada, respondeu Teresa, bebendo um pequeno gole para esconder o seu desconforto. Então, sobre o que querias falar? Duarte sorriu, reconhecendo a sua impaciência. Direta ao assunto. Algumas coisas não mudaram. Algumas coisas não, concordou ela, um ligeiro sorriso a curvar-lhe os lábios involuntariamente. E outras mudam completamente, continuou ele, encontrando o seu olhar por cima da borda do seu copo. Nós mudamos, Teresa. Um silêncio confortável instalou-se entre eles. Não o silêncio constrangedor dos seus primeiros encontros, mas algo mais calmo, como uma pausa entre os movimentos de uma peça de música familiar. Realmente mudamos, disse finalmente Teresa. Nunca imaginei que estaríamos aqui, a conversar como amigos. Nem eu, admitiu Duarte, mas estou grato por estarmos. Grato por me teres dado a oportunidade de conhecer a Maria, de fazer parte da vida dela. Teresa estudou o seu rosto,
notando as pequenas linhas nos cantos dos seus olhos, o cinzento extra nas suas têmporas. Este não era o jovem impetuoso e impaciente que ela outrora conhecera e amara. Ele era um homem diferente, mais maduro, mais centrado. O que te aconteceu, Duarte, naqueles anos em que estivemos separados? A pergunta surgiu naturalmente, sem acusação, apenas curiosidade genuína. Duarte olhou para o seu vinho por um momento, como se procurasse as palavras certas. Depois de terminarmos, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Construí a minha carreira, fiz dinheiro, ganhei reconhecimento. Ele fez uma pausa, um sorriso triste a tocar-lhe os lábios. Depois, um dia, sentado no meu escritório depois de fechar o maior negócio da minha carreira, percebi que não tinha ninguém com quem celebrar, ninguém que realmente se importasse. Teresa ouvia atentamente, finalmente ouvindo o outro lado da história que outrora partilharam. Foi como acordar de um transe, continuou Duarte. Percebi que tinha perdido a única pessoa que realmente me importava, a perseguir coisas que, no final, não traziam nenhuma felicidade real. E depois encontraste a Maria, disse Teresa suavemente. E depois encontrei a Maria, concordou ele, a emoção evidente na sua voz, e descobri o que realmente importa. A comida deles chegou, interrompendo a conversa. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um a digerir as palavras que tinham sido trocadas. E tu, Teresa? Perguntou Duarte eventualmente. Como foram esses anos para ti? Teresa respirou fundo, organizando os seus pensamentos. Difíceis, admitiu ela, mas também cheios de alegria, por causa da Maria. Ela era a minha força quando eu pensava que não conseguia continuar. A minha luz nos dias mais escuros. Duarte assentiu, compreendendo. Lamento que tenhas passado por tudo isso sozinha, disse ele. Sinceramente, se eu soubesse... Mas não sabias, interrompeu Teresa gentilmente, e eu escolhi não te contar. Ambos cometemos erros, Duarte. Os teus antes, os meus depois. Podemos seguir em frente? Perguntou ele, a vulnerabilidade clara nos seus olhos. Não para esquecer o passado, mas talvez para o perdoar. Para aproveitar ao máximo o que ainda temos. Teresa sentiu uma emoção intensa com as suas palavras. O perdão era uma jornada que ela estava apenas a começar. Estou a tentar, respondeu ela, honestamente, dia a dia, a ver-te com a Maria, como mudaste por ela. E isso ajuda. Duarte sorriu, um sorriso que lhe chegou aos olhos. Tenho algo para te mostrar, disse ele, mudando subtilmente de assunto. Depois do jantar, se não te importares. Terminaram a refeição a falar de coisas mais leves, memórias partilhadas, histórias engraçadas sobre a Maria na escola. Era surpreendente como, apesar de tudo, ainda havia conforto na familiaridade um do outro. Depois do jantar, Duarte levou-os a um bairro tranquilo nos arredores da cidade, ladeado por casas arrumadas e ruas arborizadas. Parou em frente a uma casa de 2 andares com um grande jardim frontal e um alpendre acolhedor. — O que é isto? Perguntou Teresa, intrigada. — Vem ver, respondeu Duarte, saindo e abrindo-lhe a porta do carro. Intrigada, Teresa seguiu-o até a porta da frente. Duarte tirou uma chave do bolso e abriu-a, fazendo-lhe sinal para entrar. Por dentro era espaçoso e acolhedor. Paredes de cores suaves, soalho de madeira clara, uma grande sala de estar com lareira, uma cozinha aberta com uma ilha central. Grandes janelas que deixariam entrar muita luz natural. Parecia perfeito, embora sem mobília. — É linda, comentou ela, ainda confusa. Mas não percebo. — Comprei esta casa, explicou Duarte, observando a sua reação cuidadosamente. Para vocês as duas. Para que a Maria possa ter um quintal para brincar, para que tu possas ter espaço para trabalhar nos teus designs, e para que possamos ter um novo começo. Teresa sentiu o coração acelerar. Duarte, não posso aceitar isto. É demasiado. Não a estou a dar apenas a ti, esclareceu ele. Estou a dá-la a nós, como uma família. Não como um casal, mas como pais da Maria. Ela merece crescer num lugar como este.
Ele guiou-a pela casa, apontando para os quartos, explicando as suas ideias. No andar de cima, parou numa porta fechada. Este seria o quarto da Maria, disse ele, abrindo-a. Teresa susteve a respiração. Ao contrário do resto da casa vazia, este quarto estava totalmente decorado. Paredes rosa claro, uma cama em forma de carruagem, uma estante embutida cheia de livros coloridos, brinquedos arrumados e uma fila de ursos de peluche de vários tamanhos e cores. Uma grande janela dava para o quintal, onde um baloiço pendia de uma grande árvore à espera do riso de uma criança. "Fizeste tudo isto?" perguntou ela, profundamente comovida. "Queria que fosse perfeito para ela", respondeu Duarte. "Para vocês as duas." Teresa andou pelo quarto, tocando nos livros, sentindo a suavidade dos ursos de peluche. Cada detalhe fora escolhido com tanto cuidado, tanto amor. "Há um quarto no andar de baixo que poderia tornar-se o teu estúdio de design", continuou Duarte. "E o quarto principal é teu, claro." "E tu?" perguntou Teresa, finalmente encontrando a sua voz. "Há uma pequena casa de hóspedes nas traseiras", explicou ele. "Eu ficaria lá. Perto o suficiente para estar na vida da Maria, mas ainda a dar-vos a ambas o espaço e a privacidade de que precisam." Teresa não sabia como responder. O gesto era avassalador na sua generosidade e assustador também. "Não digas nada agora", sugeriu Duarte gentilmente. "Pensa nisso. Fala com a Maria." 2 semanas depois, numa tarde de domingo ensolarada, a mudança estava completa. Teresa aceitara a oferta, com a condição de que contribuiria financeiramente assim que o seu pequeno negócio de design se tornasse rentável. Maria estava radiante com a nova casa, especialmente com o seu quarto de sonho. Foi lá que Duarte a encontrou, sentada no baloiço do quintal, a balançar lentamente enquanto segurava algo nas mãos. Ao aproximar-se, viu que era o velho anel de noivado, aquele que a Maria tentara vender quando tudo começou. "O que estás a fazer com isso, princesa?" perguntou ele, sentando-se na relva ao lado do baloiço. Maria olhou para o anel, virando-o nos dedos para que a pequena Safira apanhasse a luz do sol. "Estava a pensar", respondeu ela, a sua voz calma, mas séria. "Em quê?" "Em como tudo mudou por causa dele." Duarte olhou para a joia, recordando o dia em que a comprara, cheio de esperanças e planos. Nunca poderia ter imaginado a jornada que aquele pequeno objeto desencadearia. "Acho que tens razão", concordou ele. "Realmente mudou tudo." Maria escorregou do baloiço e sentou-se ao lado do seu pai, na relva. "Pai", disse Maria de repente, "há uma menina na minha turma, a Sara. A mãe dela está doente, como a mãe estava. Ela está muito triste." Duarte estudou a sua filha, curioso sobre onde ela queria chegar com isto. "Isso é triste, querida." Maria abriu a mão, mostrando-lhe o anel pousado na sua palma. "Quero dar-lhe isto", declarou ela, "para que ela o possa vender e ajudar a mãe dela, como eu tentei fazer." Duarte sentiu um nó na garganta com a generosidade inocente da sua filha. "Maria, isso é muito gentil, mas o anel vale muito dinheiro. Talvez possamos ajudar a Sara de outra maneira." Maria abanou a cabeça, determinada. "Tem de ser o anel." "É mágico, pai. Este anel salvou a minha mãe, e salvou-te a ti também." Duarte não sabia como responder. A perspectiva infantil da sua filha carregava uma verdade profunda que ele não conseguia pôr em palavras. Da varanda, Teresa observava pai e filha juntos. Aproximou-se lentamente, curiosa sobre a sua conversa intensa. "O que é que vocês os dois estão a tramar?" perguntou ela, parando ao lado deles. Maria explicou ansiosamente o seu plano para ajudar a sua colega, mostrando o anel. "Tens a certeza, Maria?" perguntou Teresa, surpreendida com a intenção da sua filha. "Esse anel faz parte da nossa história." "Exatamente", insistiu a Maria. "É por isso que ele precisa de ajudar outra pessoa agora, para escrever uma nova história." Teresa e Duarte trocaram olhares por cima da cabeça da sua filha, ambos tocados pela sabedoria inesperada desta pequena pessoa que criaram. "Se é isso que queres,
Então faloemos juntos, concordou Teresa. Maria abraçou a sua mãe, depois o seu pai, e saltou de volta para o baloiço, o anel firmemente na sua mão. Isso deixou Duarte e Teresa lado a lado no quintal ensolarado. Ela é incrível, comentou Duarte, observando a Maria a balançar feliz. Sim, ela é, concordou Teresa, os seus olhos fixos na sua filha. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, o tipo de silêncio apenas possível entre pessoas que partilharam tanta dor e tanta alegria, tantos erros e tantas oportunidades de redenção. Mudaste, Duarte, disse finalmente Teresa, num tom gentil. Consigo ver. Ainda não é fácil, mas estou disposta a deixar-te ficar perto, pelo bem da nossa filha. Duarte assentiu, demasiado comovido para falar no início. Quando encontrou a sua voz, estava cheia de sinceridade. É mais do que eu mereço, disse ele, e farei tudo o que puder para ser digno desta oportunidade que vocês as duas me estão a dar. Mãe! Pai! Chamou a Maria do baloiço. Venham empurrar-me. Eles olharam-se novamente, partilhando um pequeno sorriso mútuo. Não estavam juntos como um casal. Essa história terminara anos antes. Mas estavam juntos como uma família, unidos pelo amor à pequena pessoa que os chamava. Lado a lado, caminharam em direção a Maria, em direção a um futuro que estavam a construir, passo a passo, escolha a escolha. Um futuro imperfeito, complicado, mas real. Um futuro curado pelas suas decisões, moldado não apenas pelos erros do passado, mas pelos compromissos do presente. O amor verdadeiro pode ser silencioso, tardio e cheio de falhas, mas quando encontra coragem, reconstrói lares, cura feridas e transforma o que resta em algo novo e profundamente belo. E isso, para eles, era suficiente. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um gosto, porque isso ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Vemo-nos na próxima.